Olá! Estamos chegando, conosco muita alegria, muito otimismo, e hoje nós queremos falar um pouquinho sobre o apóstolo Paulo. A lição desse trimestre, que é o quarto trimestre de 2021, ele vem trazendo uma história do apóstolo Paulo. E as 13 lições falam sobre ele. Hoje nós vamos falar sobre a primeira, mas antes eu quero te fazer uma pergunta. Você é inscrito no meu canal? Se não é inscrito, vai lá e se inscreve. Se você já é inscrito, comente o canal, coloque ali alguma coisa, coloque ali algumas palavras de incentivo, algum versículo, participe curtindo e escrevendo, dando sua opinião sobre o nosso canal. E vamos lá então à lição. Hoje, o mundo do apóstolo Paulo. Em que contexto Paulo estava inserido? Quando? Qual foi a época que Paulo nasceu e viveu? Tudo isso nós vamos falar aqui. Primeiramente, iniciando que ele é da cidade de Tarso, Tarso na Cilícia, onde ele nasceu, e ele na época pertencia a toda aquela região, pertencia ao Império Romano. Então ele foi criado dentro desse contexto, assim como Jesus também é desta época, quando viveu aqui no mundo, era sob o domínio do Império Romano. E aí nós vamos, o texto áudio de hoje, disse-lhe, porém, o Senhor, vai, porque este é para mim um vaso escolhido para levar o meu nome diante dos gentios, dos reis e dos filhos de Israel. Está lá escrito no Atos 9, 15. Atos 9, versículo 15. É bastante conhecida, mas você se lembra da história? Quando Deus disse a Ananias que fosse até aquela cidade para recuperar uma pessoa que estava cego. Essa pessoa era Paulo. Na verdade, naquele momento, chamado ali Saulo. Não que ele trocou de nome. Paulo é romano e Saulo é hebraico. Hebraico. Então, eles, naquele momento, houve até uma meia que recusa, mas ele disse, então, vai, porque ele é o meu escolhido para levar o nome diante dos gentios, dos reis, dos filhos de Israel. O que poderemos imaginar aqui? Naquele tempo, ali estavam os discípulos pregando para o povo judeu, teve algumas dificuldades, porque quando eles se expandiram, teve a morte de Estevão, e eles se recuaram e começaram a pregar apenas nas sinagogas e falando diretamente com os judeus. Mas era preciso que o evangelho fosse expandido para o mundo inteiro. E ali estava o povo gentil. E o povo gentil naquela época era uma região que era toda ela dominada pelo Império Romano. E certamente Jesus naquele momento falou assim, eu vou escolher uma pessoa que precisa ser destemido, uma pessoa que não tem medo, uma pessoa que tem uma boa cultura e uma pessoa que tenha trânsito no meio do povo romano, para que ele possa expandir esse evangelho. Eu preciso sair do evangelho apenas ao povo judeu, mas que também fosse dado ao mundo inteiro, assim como diz a sua palavra, que pregasse a palavra a toda criatura. Então, nesse contexto, escolher quem? Paulo. Ali, duas coisas. Porque no momento em que escolhe Paulo, ele desmonta uma estrutura formada contra o povo que falava sobre Jesus Cristo, contra aqueles que acreditavam que Jesus já tinha vindo, tinha morrido, tinha ressuscitado e tinha prometido que voltava. Era o novo caminho. No momento que, já que Paulo era uma grande pessoa para o povo da época lá, que ele fazia aquele trabalho como zeloso, conhecedor da palavra, conhecedor da Torá, ele não aceitava que aqui colocasse ali um novo caminho. No entanto, então, Jesus foi lá e escolheu ele para tirar lá de dentro daquele povo, e a partir daí Paulo, de perseguidor,
passa a ser perseguido. E a sua história é muito linda, porque aí ele começa a pregar. Quando ele chega em Jerusalém, a princípio os discípulos estavam preocupados, com medo, mas depois, quando ele começou a fazer os seus testemunhos, eles acreditaram, e a partir daí Paulo começa a sua vida evangélica, a sua vida ensinando o evangelho a todas as pessoas e destinado ao povo gentil. Principalmente ao povo gentil. Não que ele deixasse de pregar para o povo judeu, porque cada cidade que ele chegava, ele ia nas sinagogas e falava com os judeus. Dali já acontecia vários problemas, que uns acreditavam, outros não acreditavam, e acontecia ali vários problemas naquele momento. Então Paulo inicia esse trabalho. E qual era a facilidade para ele? Por que tinha que escolher Paulo? Precisava ser uma pessoa que tivesse trânsito dentro da cultura da época, dentro daquele povo Veja que ele disse: pregar para os gentios, para os reis, não era fácil falar com os reis, e para os filhos de Israel. Ele aproveitou essa oportunidade ali no Império Romano, porque as estradas eram boas. Ele fez várias viagens marítimas, chegava ao ponto de naufragar, mas esse era o trabalho que ele fazia. E ele muitas vezes teve dificuldade, porque aí ele recebia a oposição do próprio povo judeu. Porque quando ele chegava para fazer as suas pregações, quando ele contava o seu testemunho, muitas vezes, ele era enxotado, era obrigado a sair daquela cidade, e por várias vezes, por exemplo, em Atos 22, ele começa ali a fazer a sua defesa, e ele é obrigado a dizer: eu sou judeu. Outra coisa, eu estudei com Gamaliel. Ele falou naquele momento na linguagem dos hebreus. E no momento em que ele começou a falar, que o pessoal achava que ele ia falar grego, ele trouxe palavra na linguagem judaica. A partir dali todo mundo ficou em silêncio e ele conseguiu colocar sua defesa. Mas quando ele iniciava, quando ele complementava as suas conversas, eles não aceitavam, e mais uma vez Paulo tinha problemas. E assim ele ia de cidade em cidade, mas ele conseguiu, com a sua coragem, com a sua determinação, trazer o evangelho para que chegasse até nós nos dias de hoje. Outra coisa, mundo cultural. Ele era uma pessoa muito culta, uma pessoa que estudou com Gamaliel. Quem estudasse com Gamaliel na época tinha que ser bom, eram os escolhidos, e ele era muito conhecedor das escrituras, ele conhecia muito bem a Torá, ele era zeloso pela palavra de Deus, e ele achava que toda aquela perseguição que ele fazia, ele estava fazendo corretamente. Quando houve a conversão, que ele mudou, ele enfrentou essas dificuldades. Na época, a linguagem oficial era o grego koiné. Naquele tempo, essa era a linguagem. O que acontece é o seguinte, que antes dos romanos, teve o império dos gregos. Os gregos comandavam, e eles fizeram, como eles eram bastante estudados, eles fizeram com que implantasse mesmo a filosofia deles. Eles fizeram com que as pessoas falassem a linguagem deles, colocaram sobre os seus deuses. Então, era uma facilidade também, porque ele falava grego, e os romanos, juntando com os gregos, eles também adoravam vários deuses. Então eles não se importava que Paulo pregasse Jesus, porque para eles era mais um. Eles tinham os deuses deles. Então, mais um, desde que eles respeitassem os deuses deles. E assim Paulo, com sabedoria, foi levando o evangelho. Lembra do Deus desconhecido? Quando ele disse lá naquele momento, estava falando, ele elogiou: eu sei que vocês têm os seus deuses, mas eu passando pela cidade, eu vi lá onde tinha, dizendo assim, um culto ao Deus desconhecido. É a esse Deus que eu proclamo. Então sempre ele usou de sabedoria, para ele conseguir vencer as batalhas. Ia vencendo uma sempre com luta, com dificuldade, mas ele ia vencendo. O mundo religioso, ele mesmo fala, ele nasceu na Judéia, então ele tinha conhecimento das leis
dos judeus, ele obedecia à lei dos judeus, ele foi circuncidado. No entanto, ele, quando pregava para o povo gentil, uma certa época, quem é circuncidado, quem é do povo judeu, que continue circuncidado, mas os gentios não há mais essa necessidade, porque esse aqui era para o povo de Israel. Houve também problema dessa natureza, mas depois, em uma reunião, juntamente com os apóstolos entenderam e liberaram que fosse dessa forma, que apenas respeitasse a doutrina que eles tinham colocado, mas que Paulo poderia pregar o evangelho da maneira que estava pregando. Nós vamos ter várias aulas específicas a respeito dessa vida de Paulo, lá durante todo esse trimestre. Hoje nós falamos aqui da sua origem, a origem dele da capital da Cilícia, né? Tarso, da capital da Cilícia. Nós falamos sobre a geografia do mundo gentílico, quer dizer, que ali estava dentro do domínio do Império Romano. O imperador da época era Tibério. Os meios de locomoção era bom, por isso Paulo teve essa liberdade, teve essa oportunidade de, não tanta liberdade assim, mas essa oportunidade de sair de cidade em cidade com a sua coragem. E lá no Atos 9, nós falamos sobre a conversão dele, e Atos 26 ele testemunha pessoalmente para o rei Agripa. No Atos 26, quando ele teve um problema ali em Jerusalém, foi levado depois para Cesareia, em Cesareia, e daí começaram os soldados romanos bater nele, e aí ele se valeu da cidadania romana, e o pessoal ficaram assustado, até o ponto de chegar a Festo. Festo leva ele para o rei Agripa, e ali diante do rei Agripa ele dá o seu testemunho, conta a sua história. Interessante que ele vai falando sobre a sua história, de que forma que ele era, que ele perseguia o povo, e de repente ele teve esse encontro com Jesus Cristo. Mas quando ele fala que Jesus Cristo morreu e ressuscitou e vai voltar, aí Festo interferiu e falou: você estudou demais e ficou louco. Porque na verdade a sabedoria do homem é loucura diante de Deus, né? Na verdade, é loucura diante de Deus. E naquele momento ele achava que aquilo que o Paulo estava falando era simplesmente porque ele tinha estudado demais e tinha ficado louco. No entanto, Paulo estava falando ali a grande verdade, a grande conversão da vida dele. Nós vamos encerrar por aqui. Hoje, fica para a próxima semana. Nós vamos trazer aí mais alguns minutos de mais uma história de Paulo. Nós vamos falar sobre o perseguidor Paulo. Hoje nós estamos falando de uma forma geral, de que forma nós vamos estudar esse trimestre. E Paulo, sim, foi contribuiu muito para que o evangelho chegasse até nós. Então, por isso, ele escreveu no mínimo 13 cartas que está lá na nossa Bíblia. Paulo também foi uma pessoa que revolucionou o evangelho, juntamente com os outros, mas ele fez uma grande revolução no evangelho quando foi aberto a palavra para chegar até os gentios, porque era restrita ao povo judeu. Então, durante esse trimestre, nós vamos ter 13 lições. As 13 lições nós vamos falar sobre o apóstolo Paulo. Muito obrigado, um abraço a todos e até a próxima oportunidade.